Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, o problema sempre está no meio. Sempre está no meio da trajetória. Sempre está no meio. Que é o momento em que você, muitas vezes, se dizia, mas por quê? Porque você para de olhar para Jesus. Você para de olhar para Jesus. Em algum momento da tua trajetória, você deixa de olhar para Cristo. E você passa a olhar para você. Você passa a olhar para os seus problemas. Você passa a olhar para a situação que você está vivendo. Se você está com um problema financeiro, se você está com um problema familiar, se você está com um problema de saúde, você começa a olhar para isso e não olhar para Cristo. Você deixa de olhar para Cristo. E é quando nós tiramos os olhos de Cristo é que começamos a afundar. Isso, né? Nós conhecemos aquela passagem bem conhecida, né? De Pedro, quando afunda nas águas, o que acontece? Ele para de olhar para Cristo e começa a olhar para a tempestade, para o mar. Então, quando você deixa de olhar para Cristo, você começa a afundar. Você começa a sair da trajetória. Só que aí você tem o costume de falar assim: ah, tá, mas poxa, foi o problema. Não, mas peraí, eu estava bem, aí começou uma situação financeira, começou um problema familiar, começou um problema de saúde, e aí, né, aquela velha situação de se justificar diante do Senhor. Mas se nós voltarmos naquele exemplo que eu dei da placa, por exemplo, a placa tá virada, a placa tá quebrada, a placa tá escura e eu não vi. Mas de quem era a obrigação de saber o trajeto quando você saiu daquela cidade para chegar na outra? Quem? Confiar em placas? Ou você já deveria ter ali com você um GPS funcionando, que você sabia que iria funcionar todo o tempo, né? De você saber exatamente qual seria a trajetória, como faria aquela trajetória. Você foi confiar em placas. Quem tirou você da trajetória quando você começou a parar de cidade em cidade? Você. Você que quis. Você que ficou ostentado por aquelas cidades e quis saber o que tinha, quis conhecer. Foi você. Sempre, amados. Você tem que entender que é você que sai da trajetória. É você que escolhe sair. É você que se deixa influenciar. É você que deixa de olhar para Cristo e passa a olhar para os problemas e não reconhece quando você fez isso. E que o resultado que você está colhendo é simplesmente aquilo que você plantou, aquilo que você semeou. Uma falta de comunhão, uma falta de perdão, uma falta de amor, uma não preocupação com os outros, só preocupado com a sua vida, não fazer o ID. Foi você que plantou. Então, muitas vezes você colhe. E aí, por você sair da estrada, você vai acabar colhendo coisas que não era para você colher. Então, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que Jesus é o princípio e Jesus é o fim. É o alfa e o ômega. Tudo é por ele, para ele e nele. Tudo, tudo, tudo. Em Romanos, no capítulo 1, diz assim, 1:17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim
é pela fé. Princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, se nós voltarmos aqui, porque no Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia que chega na sua vida. Uma boa notícia. O Evangelho é a palavra. A palavra é Cristo. Então, podemos dizer o quê? Que Cristo é revelado, em Cristo é revelada a justiça de Deus. Então, existe uma justiça de Deus. Existe uma maneira de Deus pensar, agir, falar. Existe uma maneira de Deus conduzir os princípios, mandamentos, estatutos dele. Existe uma maneira de Deus em tudo que nós formos fazer. Existe uma maneira que Deus tem para nós, como Deus faria. E essa maneira está onde? Na palavra. A palavra é Cristo. Então, em Cristo está toda a justiça de Deus. Então, se nós lermos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, lá você vai entender completamente a justiça de Deus. Então, em Cristo está a justiça de Deus. Aí continua, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, não existe outra maneira de você cumprir a justiça de Deus. Não existe. Ela é somente pela fé. Somente pela fé. Fé em quem? Em Cristo. Então, você só tem como cumprir todo o pacote da palavra de Deus pela fé em Cristo. Não por você. Não pela tua força, mas por Cristo. É por Ele que você consegue cumprir a palavra. Então, na trajetória, no meio da trajetória, vão aparecer muitas situações. E eu não digo aqui só financeiras, de saúde, muitas situações. Familiares, coisas que você nunca imaginou. Nunca, no meio aqui da trajetória. Mas você tem como cumprir todas as situações que acontecerem aqui no meio pela fé em Cristo. Com Ele, crendo nele. Porque Ele mostrou para nós nos evangelhos que Ele cumpriu toda a justiça dele, crendo no Pai. E o Pai entregou Ele para morrer por nós, para abrir uma porta. Então agora é tudo por Cristo. E aí o versículo continua dizendo, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não tem outra maneira, amados. Nós somos justos, justificados pelo que Cristo fez na cruz. Então, por sermos justificados pelo que Cristo fez na cruz, nós temos que viver pela fé. Pela fé nele. Através dele. Por meio dele. E o que é através dele, por meio dele, nele? Pela graça. É a graça que nos capacita a andarmos na trajetória e não nos desviarmos, independente do que irá acontecer. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor e nós cumprirmos, entendemos o evangelho verdadeiramente, porque, amados, se você não entende o evangelho, você vai ver um evangelho romântico. Um evangelho romântico. O que é um evangelho romântico? Um evangelho relativo, que tem relativismos. Um evangelho que tem dúvida. O que seria um evangelho relativo, um evangelho de dúvida? Você olha para a cruz e você só vê um lado da cruz. Qual é o lado da cruz, amado, que você vê? As bênçãos. Ah, Jesus morreu por mim. Ah, Jesus, ele morreu, ele me resgatou, ele me redimiu, ele me tirou de um império de trevas, me colocou no império da luz. Ah, Jesus, ele cuida de mim. Ah, Jesus me protege. Jesus morreu na cruz e hoje eu tenho direito a ter saúde plena. Hoje eu tenho direito a prosperidade financeira, a minha família ser abençoada. Amém. Glória a Deus, amado. Isso tudo é verdade, verdade absoluta. Porém, a cruz não tem só este lado. A cruz tem o lado dos compromissos. Tem o lado dos compromissos. A cruz não tem só bênção, a cruz também tem compromisso. Então, se você só vê bênção, você vê um evangelho relativo. Você vê um evangelho ali, né, parcial.
Um evangelho que você só olha para este lado. Não, mas o evangelho, ele é absoluto. O evangelho é total, absoluto. E o evangelho total, absoluto tem compromissos. Quais são os compromissos? Ler, orar, jejuar, interceder, ter comunhão com o Senhor, amar o próximo, se render ao Senhor completamente, se preocupar com o próximo, se colocar no lugar do próximo, ter compaixão, ter misericórdia, perdoar. Isso tudo é o evangelho absoluto.